Estamos aqui no Conexidades para dar continuidade a essa série de entrevistas. Eu recebo aqui o secretário de Justiça e Cidadania de São Paulo, Fábio Prieto. Seja bem-vindo, secretário. Obrigado, Lívia. É um prazer estar aqui com você e com nossos amigos Conexidades. Eu queria saber do tema da sua palestra, o que foi apresentado hoje aqui no evento? Bom, eu vou falar mais tarde sobre um tema que eu venho falando há 35 anos no Brasil. Virou uma profecia que me dá prestígio pessoal, mas é muito triste para o Brasil. É uma profecia sobre a interrupção da caminhada democrática no Brasil. Quando nós passamos o poder do governo de 64 e acreditávamos que ia passar o poder do cidadão brasileiro, uma combinação de fatores históricos, até alguns bons, outros nem tanto, interromperam essa caminhada. E nós demos esse poder para os bacharéis, para os meus amigos juízes, que eu fui 30 anos, juiz federal, meus amigos promotores de justiça, que eu também fui promotor de justiça, e advogados, que eu sou advogado hoje, licenciado. E o nosso grupo passou a exercer o poder no lugar do cidadão. Então, hoje o prefeito, por exemplo, desse município, ele escolhe botar escola no bairro X. O meu amigo do Ministério Público acha que não é o caso, entra com uma ação, sem nenhuma experiência partidária, sem nenhum voto. Sem ter visitado o local. Sem ter visitado, porque a oposição apresenta lá uma papelada e o juiz, na boa-fé, dá a liminar e violenta a vontade popular. E isso se espraiou para os governadores também, para o presidente da República. O presidente da República também sofre com isso, todos eles sofrem, não é de direita, não é de esquerda, não é nada. Essa não é uma questão de mérito, que a gente chama, é uma questão procedimental. Basicamente quer dizer o seguinte: para quem você der o voto, e a maioria dos cidadãos também derem o mesmo voto, essa pessoa tem que mandar nos 4 anos. E nós atravessamos isso até numa boa-fé, achando que como a gente tem uma formação de ensino superior e que a gente teve acesso à cultura, nós, de certa forma, revivemos a aristocracia. Porque a aristocracia, até a origem da palavra, aristocracia quer dizer o governo dos melhores. Então, sem consultar o povo, e eu diria até contra o povo brasileiro, hoje você tem que saber, não é o que o político que você elegeu está fazendo. Você tem que saber o que o juiz está fazendo a respeito do seu voto. Aí fica mais difícil. Se ele está fechando a escola, se ele está desviando o dinheiro da creche, se ele deu liminar para construir uma ponte, se ele mexe na gestão do servidor público, se ele mexe no orçamento. Então, nós precisamos de uma saída de paz para o Brasil. Qual é a saída? Existe uma luz no fim desse túnel tenebroso? Existe uma luz que a humanidade está praticando há 200 anos, onde ela mais progrediu. Veja que nós temos países no mundo que são estados teocráticos, em que uma mulher como você não estaria fazendo essa entrevista, nem a nossa amiga que está filmando estaria filmando. Nós temos uma grande parte do mundo em que nós temos governos autoritários, de vários matizes, que também as mulheres aparecem nos livros, mas quando sai a foto da fotografia do Partido Único, as mulheres nunca estão lá. Nós temos uma outra parte do mundo que também tem uma ideologia muito autoritária, que também não acredita no povo. E nós temos uma pequena ilha no mundo, que é o Ocidente. Uma pequena ilha, que é a Europa, aqui as Américas. Nós fizemos a experimentação da democracia. Tudo que você está vendo aqui tem menos de 200 anos. São Paulo tem um pouquinho mais de 100 anos, a riqueza de São Paulo. Foi com a democracia, com seus conflitos, seus desajustes, suas possibilidades de errar e de acertar, que nós produzimos, junto com o capitalismo, uma combinação da democracia com o capitalismo, a maior riqueza que a história da humanidade produziu em todos os tempos. Você nunca sonhou, nenhuma outra mulher sonhou em ter a vida que você tem, com a fruição de bens que você tem, da medicina, da filosofia, do esporte, da ciência, da comunicação. Ninguém nunca sonhou que nós teríamos esse mundo que nós temos hoje. Nós alimentamos praticamente 7 bilhões de pessoas. Se há 100 anos algum cientista dissesse, futurista, que ia existir um tempo em que 7 bilhões de pessoas todo dia acordariam e teriam alimentação, como nós fazemos hoje, ninguém acredita e prenderia essa pessoa como louco. Então, a gente sabe que esse sistema é imperfeito, que o capitalismo e a democracia são duas imperfeições humanas.
mas são as duas melhores imperfeições humanas que nós construímos. Não conseguimos fazer nada melhor do que isso. As outras opções... São todas piores e terríveis, inclusive para as mulheres. Então, uma solução de paz que o Brasil pode ter é acabar a caminhada democrática. É devolver o poder ao povo brasileiro das escolhas. O que não quer dizer que o povo vá tomar medidas, por exemplo, aqui nessa cidade, melhores que um juiz, por exemplo. Talvez as soluções até do juiz que está dando uma liminar ou uma sentença aqui sejam até melhores. A diferença é que a sentença do juiz se cristaliza. Eu vou te contar um episódio. Logo que eu cheguei na secretaria, há uns 10 anos, havia um estudo sobre a inclusão de crianças com doenças graves no sistema educacional. Se achava há 10 anos que aquilo era a melhor solução. Um promotor de justiça entrou com uma ação e ganhou a ação. Aquilo transita em julgado. O trânsito em julgado, que é uma decisão definitiva, é o contrário da democracia. Porque a democracia é essa bagunça que você conhece. Hoje a gente tem uma verdade muito verdadeira e daqui a 10 anos a gente descobre que não era bem assim. Que na verdade era melhor fazer de outro jeito. Essa sentença que esse promotor conseguiu transitou em julgado. Hoje, 10 anos depois, a política de inclusão das crianças é exatamente o contrário do que ele propôs. Ora, mas nós temos uma sentença, porque a sentença tem esse problema. Você aqui não gostou do prefeito, você muda, vem o outro e faz aquilo que a gente acha que é o melhor hoje. O judiciário produz uma coisa que é chamada uma sentença com trânsito em julgado, que é a antítese da democracia. A democracia é justamente a possibilidade da transição, da transformação, da mudança. Então, até o promotor é meu amigo, e eu virei secretário, foi lá falar, pelo amor, me ajuda aqui. Eu falei, olha, você vê o que você fez, faz de boa fé, está imbuído do melhor espírito. O problema não é o promotor, não é o juiz, não é o advogado. O problema é que nós criamos um sistema... É o sistema. Em que você deu esse poder para eles muitas vezes não sabem o que estão fazendo até de boa fé, com a melhor intenção, com a melhor formação. Não é um problema de pessoas isso. A gente está querendo criar um sistema que não tem no mundo. E você vê a confusão que o Brasil está. A briga, o desajuste, ninguém sabe para onde vai o Brasil, perdendo oportunidades, crescendo menos do que nós poderíamos crescer. Então tem uma solução que o mundo já experimentou, a gente não precisa inventar nada. É dar o poder de novo para você. Você vai lá e vota. Se você não gostou daqui a 4 anos, você vota contra o outro. Vai votar para o outro lado. A democracia, quando ela acabou com a aristocracia, ela prometeu. A democracia tem tratados, você ouve a pessoa falando meia hora, não tem muito o que falar, não. A democracia é uma coisa muito simples, como tudo que é humano que dá certo, simples. A democracia te promete 2 coisas. Ela não promete acerto, ela não promete verdade, ela não promete exatidão, ela te promete possibilidade de acerto, possibilidade de verdade, possibilidade de exatidão. No primeiro instante você fala, poxa, mas eu quero a verdade logo. Que coisa ruim. Mas não consolida, né? Abre esse espaço para o diálogo. Só que você pode mudar de ideia a respeito da exatidão científica, da verdade histórica. Então, você que é humana, que já mudou de ideia sem você perceber em vários assuntos durante a tua vida, muitas vezes, esse regime dá certo porque ele é humano. Ele trabalha com a nossa fragilidade humana. Então, ele permite as correções. A democracia só permite 2 coisas. Mudar a pessoa a cada 4 anos ou 5 anos, não é? Uma transição, e um regime de maioria. Você tem que convencer metade mais num certo dia do ano, que vai todo mundo lá e vota no teu nome. Só isso que ela promete. A aristocracia prometia coisa muito melhor. Ela prometia a decisão do melhor. Nós tivemos bons reis e bons papas, tivemos homens geniais, maravilhosos, que criaram coisas fantásticas. O Dom Pedro II foi maravilhoso. Nós tivemos também reis assassinos, estupradores, ladrões. Então a gente viu que aquilo não era muito humano, aquele regime. Era uma vontade só, né? Era uma vontade e ele ficava 40 anos, matava um monte de gente, levava a sociedade à falência, à guerra. Então a gente veio com uma solução melhor. Olha, vamos diminuir o tempo, dá só um pedacinho de tempo a cada um e a gente olha lá se aquilo está funcionando ou não. É uma coisinha muito simples. Não tem grandes voos. Hoje você ouve o sujeito fazendo discurso de democracia, ele fala 40 minutos. Eu não consigo falar 40 minutos sobre a democracia. Consigo te dizer que é isso. Olha, vota aí.
que daqui a 4 anos você vai ter a oportunidade de renovar ou não esse voto que você deu. Você vai gostar ou não vai gostar? Gostou, repete, não gostou, põe o outro no lugar. Agora, secretário, eu queria saber em relação ao seu trabalho à frente da pasta, à frente da secretaria, o que tem sido feito em relação às populações mais vulneráveis, a população de rua, a população LGBTQIA+. Na democracia deveríamos todos respeitar, né, como seres humanos, respeitar a vontade, a forma do outro. Primeiro é preciso dizer que a mulher, o negro, as minorias todas, elas só são respeitadas no Ocidente. Vamos colocar a coisa em ordem. O que você ouve aqui falar, parece que a nossa sociedade, que é a única que respeita, porque o Estado teocrático não aceita, o Estado religioso não aceita isso, o Estado totalitário não aceita, o comunismo não aceita, prendeu todo mundo. Você pega a foto em Cuba, não tem uma mulher presidente de nada lá, diz que tem, mas fala, bom, me apresenta aqui a mulher. Não tem. Aqui a nossa dificuldade é um passo à frente, que nós existimos, mas alguém chega e dá 60 socos e a gente fica... Não, ele vai ser preso, né? Não está preso? Se fosse em outro país, ele não estava preso, você não estaria falando A mulher que estaria presa porque inventou de mostrar o rosto. Exatamente. É pior, é o que você falou. Então, aqui a gente começou a falar mal de um sistema que é o único no mundo que incorpora. Incorpora como a gente quer? Não. Você acabou de dar um exemplo bárbaro de um sujeito que merece a prisão. Ele não incorpora ainda como a gente deseja, mas é o único que incorpora toda essa mudança. E estamos incorporando. O princípio do Tarcísio, que é o nosso secretário, não aceitamos a coletivização forçada de ninguém. Não aceitamos coletivização forçada pelo narcoterrorismo. Sequestrar a população no Guarujá, sequestrar a população na favela do Moinho Centro de São Paulo. Não vamos aceitar. O povo tem que ser livre. Inclusive, se quiser votar contra nós, pode votar também. Tem que ser livre. Como a gente acredita no que nós estamos fazendo, a gente acha que o povo vai apoiar. Se não apoiar, tem o direito de não apoiar também. Às vezes as pessoas que estão aqui no nosso meio não têm noção da gravidade do que o povo brasileiro está passando. Então, nós não aceitamos coletivização forçada pela violência. Nós não aceitamos coletivização forçada por gritaria. Nós queremos fazer tudo isso de acordo com a lei, respeitar a lei votada nas Assembleias Legislativas e no Congresso Nacional. Não adianta gritar para nós. Se tiver na lei, nós vamos fazer. Vai ser cumprido. Se não, nós não tivermos na lei, não vamos fazer. Pode mudar a lei? Pode mudar a lei. Mudou a lei, a gente faz, não tem problema nenhum. Ninguém é resistente à mudança legal. Então, a gente está, por exemplo, na minha secretaria, criamos a coordenadoria das comunidades indígenas lá. Pusemos um cacique, uma pessoa formada na USP, pedagogo, professor da rede de comunidades indígenas escolares. Estamos apoiando, fazendo programas enormes com essa coordenadoria. Mudamos uma série de coisas sempre com esse sentido, de privilegiar a vontade do ser humano, da pessoa humana. A gente quer fazer o que nós fizemos agora, por exemplo, nas cenas abertas de uso, chamavam de Cracolândia. A gente não chama de Cracolândia porque aquilo não é brincadeira. Ali tinha criança que nasceu ali e nunca tinha saído dali. Nasceu de pai e mãe viciados e a criança nunca saiu. Aquilo não era Cracolândia. E um enfrentamento difícil, né, para o gestor. Muito, mas nós fizemos e conseguimos fechar aquilo. Então, por quê? Porque nós não queremos criança, mulher, adulto, idoso, preso sem identidade naquilo que se chamava o fluxo. Para nós, o ser humano tem nome, tem identidade. Então, o nosso programa começou indo lá, atendendo cada pessoa. Cada pessoa ali tinha uma ficha, como tem o seu médico particular, a respeito de você. Cada ser humano voltou a ter um nome, a ter uma identidade, a ter uma história, que nós fomos pesquisar por um, saber por que é que chegou. Por isso que o programa teve sucesso, porque nós fomos retomando a dignidade daquelas pessoas. Então, mesmo com o vício do crack, que é muito violento, e ali também tinha álcool, cocaína e outras drogas, você, a pessoa, o ser humano tem uma resistência, em algum momento ele assumiu o compromisso com ele de volta.
Então ele não era o homem fluxo, ele voltou a ter um nome, ele voltou a lembrar da história dele, ele voltou a lembrar que um dia ele teve uma mãe, que teve um pai, que teve um marido ou uma mulher. Então ele pedia ajuda e nós encaminhávamos o serviço médico. Para você ter uma ideia daquelas milhares de pessoas que foram atendidas, milhares, foram 2 pessoas atendidas do que se chama de internação voluntária, internação compulsória. Era engraçado que você abria alguns jornais, parecia que a gente estava pegando as pessoas todo dia e botando na ambulância ou na viatura policial. 2 internações compulsórias naqueles milhares de pessoas. Você sabe que a internação compulsória, no termo da lei, não é o Tarcísio lá, ou o Ricardo Nunes, pegar a pessoa e jogar. É juiz e promotor. E quem não tem mais condição de decidir pela própria vida. Quase né? morrendo. Então, quase morrendo. A internação compulsória é decidida pelo promotor de justiça e por um juiz. 2. O resto tudo ou foi internação voluntária, que é a própria pessoa, a grande maioria foi, e a internação involuntária, que às vezes é a família, sabendo que a pessoa vai morrer, a família assina. E nós mandamos todas as internações involuntárias, os protocolos, mandamos todos para o Ministério Público. Não voltou nenhum até agora. Isso é feito por médico. Tem um aval da equipe médica. Então, o que a gente fez? Resgatar o ser humano, resgatar a pessoa humana, resgatar as pessoas que estavam naquela favela do Moinho, que nós chegamos a oferecer moradia, um prédio novo, em qualquer lugar do estado no programa da CDHU, por prestação de R$350 no prédio novo, no apartamento de 2 quartos. E a pessoa não aceitava. Você falava, bom, mas por que você está pagando R$900 por barraco de madeira com o lixo e o rato correndo dentro do barraco de madeira? R$900. Quando a gente prendeu o traficante do PCC, todo mundo aceitou. Estavam sendo intimidados. Então, é preciso resgatar o povo brasileiro dessa violência, desse absurdo que nós estamos vivendo. O povo brasileiro está sendo sequestrado nos morros, está sendo sequestrado nas favelas. Aquela favela do Guarujá, o povo estava sequestrado. E nós vamos continuar trabalhando assim. Primeiro, a dignidade da pessoa humana, os direitos humanos. Os direitos humanos precisam ser valorizados. A gente confundiu, nós não, um outro lado da política confundiu os direitos humanos. Os direitos humanos surgiram depois da Segunda Guerra Mundial. Foi a coisa mais generosa que a humanidade já fez. E aqui no Brasil ele foi apropriado por ideologias que confundiram o povo, e o povo até quer mal aos direitos humanos. Não. Nós é que temos que defender os direitos humanos. Eles são nossos, são das mulheres, são das crianças, são dos homens, são dos trabalhadores, dos empresários. Nós temos que defender isso aqui no Brasil. Mudar esse discurso. O bandido tá aí, leva para casa. Não é isso. Não é isso. Não é Primeiro isso. que tem que defender direitos humanos para o infrator também. Mas os direitos humanos é muito mais do que isso. Os direitos humanos defendem, por exemplo, a religião. Não é? O nosso povo é altamente religioso. E a gente vê uma intolerância muitas vezes, enorme, né? enorme. É preciso um aprendizado, é preciso um enfrentamento por meio de campanhas, por meio de penas mais duras. Também, a intolerância religiosa no Brasil, num país que é religioso, é enorme. O preconceito contra os evangélicos é um absurdo. O preconceito contra algumas correntes católicas também é uma coisa absurda. Religiões de matriz africana. Nós temos que defender o direito do povo brasileiro, que é um povo religioso. E ele faz as escolhas dele. Agora, nós temos que defender. Isso é pauta de direitos humanos. Defender a religiosidade do povo. Defender o direito das mulheres. Mas não é para falar besteira na televisão, não. É ver se as mulheres estão tendo creche, se ela está tendo atendimento médico, se ela está tendo oportunidade no trabalho. Isso sim. Isso é que é o verdadeiro. Não é ficar gritando aí. Gritar não resolve nada. Todo mundo aqui sabe gritar. Precisa saber quem tem as boas soluções aqui, ouvir essas pessoas. E aí nós seguimos essa pessoa. Então, recuperar esse Estatuto dos Direitos Humanos para a população brasileira. Isso aí é nosso. Inclusive para o infrator. Veja bem, o nosso governo está aplicando a lei. A gente está botando a polícia na rua para prender, para proteger o povo. Mas nós trabalhamos na recuperação também. Nós apoiamos no sistema penitenciário o trabalho das igrejas. E aí as igrejas evangélicas fazem um grande trabalho no sistema penitenciário. Elas vão lá ajudar. Então, nós queremos que a lei penal funcione contra o infrator,
mas não queremos deixar ele largado lá na prisão, porque a gente sabe que não vem coisa melhor. E aí, por exemplo, as igrejas têm um grande trabalho nas penitenciárias no Brasil. Elas vão lá com uma mensagem de esperança, de renovação, e eu devo te dizer que em 45 anos de atividade em fórum, eu vi coisas incríveis. Eu vi pessoas que cometeram atos bárbaros. Não é? Se eu contar só o que ela cometeu aqui, você não deixa ela entrar nessa sala. E se eu te contar o que ela faz hoje, você dá a tua bolsa para ela carregar. Então, o ser humano tem uma capacidade de fazer coisa ruim? Tem. Mas ele tem uma capacidade de recuperação fantástica. A regeneração também vem. Então, né? a gente não tem que ter medo disso também. Vamos ter a coragem e a competência, porque aí precisa ter competência. E aí, veja bem, tem uma questão ideológica importante. Nós não acreditamos que o criminoso é o primeiro revolucionário. Algumas ideologias que acham que pode roubar o seu celular para tomar cervejinha, ele acha que o bandido é o primeiro revolucionário, que vai revolucionar essa sociedade que você está vendo aqui e vai transformar isso em outra coisa. Nós não achamos isso. A gente acha que o crime é um crime mesmo, que é um ato infracional. Então, a gente precisa primeiro punir a pessoa e depois ensinar ou ajudá-la a descobrir um caminho. Ensinar também não adianta, isso é uma coisa interna da pessoa. A gente já sabe que a gente precisa superar uma série de traumas da pessoa, às vezes história ruim, impulsos ruins, enfim, uma complexidade. Então, a gente não acredita que o criminoso é o primeiro revolucionário. Quer dizer, o sujeito, quando põe uma arma em você, no seu pai, na sua mãe, é só para tomar cervejinha. Nós não achamos isso. A gente acha que ele é um criminoso. Se dependendo da nossa polícia, do nosso Ministério Público, do nosso juiz, ele tem que ser preso. Mas não tem que ser torturado, não tem que sofrer tortura policial, porque nós não queremos polícia desregulada. Que a polícia desregulada amanhã faz isso com ele, depois faz com você. Exato. A gente já sabe como é que é, não é? Policial bom é aquele que cumpre a lei, que cumpre o protocolo da polícia militar. A gente quer uma polícia civilizada. O senhor é favorável às câmeras policiais? As câmeras dos uniformes? Eu acho que sim, por que não? Veja, a câmera protege o policial, ele é o primeiro a se proteger. Por que não vai usar a câmera? Tem que usar, não tem problema nenhum. Inclusive para legitimar a ação policial. Veja, a polícia militar, não sei se você sabe disso, você sabe quantas operações, sabe quantos atendimentos a polícia militar faz por ano? Não, por ano não. Você vai cair da cadeira, 30 milhões. É muita coisa, né? A curva de desvio da polícia militar é muito pequena. O problema é que nessas funções sociais que tem autoridade pública, e a polícia militar tem uma parte da autoridade pública, quando acontece um erro, o erro é muito chocante. Tá certo? É muito grave. Quando um juiz se corrompe, a sociedade potencializa aquilo. Você fala, bom, mas tem 20 mil juízes no Brasil, tem 30 corruptos. Bom, mas os 30 chocam muito. Então, a polícia é a mesma coisa. Quando um policial mata alguém, quando ele comete um ato de violência, quando ele é corrupto, a sociedade reage com razão. Agora, a gente que tem que fazer aquilo funcionar e ter outra métrica, então a gente leva em conta todas as operações. E o Tarcísio não aceita isso. Ele quer uma polícia que tenha prontidão, é um conceito internacional que a gente chama prontidão legal. O policial tem que ter prontidão para te proteger, inclusive se precisar atirar, no limite, não é o que se deseja, mas ele tem que saber o que ele está fazendo. E tem que ter a prontidão legal. Não é sair atirando como um louco de modo irresponsável. Ele tem que seguir os protocolos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que tem mais de 150 anos. É uma polícia altamente, que a gente chama procedimentalizada. Os policiais são treinados para fazer aquilo que está no protocolo, não é para fazer o que ele quer. Certinho. Secretário, muito obrigada por esse bate-papo. Continue aproveitando o evento, viu? Obrigado a você. Por favor, mande notícias para a gente aqui. Obrigado. Obrigada também a você que nos acompanhou. Conexidades continua.